vamos, nesta aula, dar continuidade a um exercício que nós estamos resolvendo no vídeo anterior. Por conta da memória, foi interrompido o exercício. Então aqui o exercício já está pronto no quadro, né? Deveria estar no vídeo anterior, mas a gente vai rever o exercício agora, já descrevendo o que está colocado aqui no quadro. Então o que nós havíamos iniciado na aula anterior foi exatamente o exercício onde estaremos fazendo a derivada implícita dessa lei, que é x mais y quadrado menos, entre parênteses, x menos y quadrado igual a x à quarta mais y à quarta. O que nós queremos é fazer a derivada de y em relação a x. Se nós fôssemos explicitar o x em relação a y, a gente aqui poderia ter uma expressão muito grande ou até nem conseguir fazer essa expressão. Então, que a derivada implícita vem realmente facilitar, na hora da derivada, e lógico, nas aplicações, onde a gente vai usar a derivada de leis, de curvas, com esse formato. Bom, o que a gente tem que fazer é a derivada de y em relação a x. Mas quando nós vamos derivar x mais y ao quadrado, a gente olha para isso como se fosse, como aqui, uma base elevada ao quadrado. Como nós tivéssemos aquela, lembra, u elevado a n. Só que o meu u aqui está representado por x mais y. E aqui o meu m é 2. Então eu vou ter 2 e multiplica u, elevado a 2 menos 1, vezes a derivada de u em relação a x. Quer dizer, na realidade, aqui eu estou fazendo assim, du em relação a x. Mas veja que é 2u elevado a 1. Aqui eu preciso olhar para o u, se ele for uma função de duas variáveis, a gente tem que fazer de uma forma diferente. Então veja só, colocamos o 2 na frente, isso aqui é como se fosse o u, x mais y, 2 menos 1. Agora nós vamos derivar o que para nós é o x mais y. Então eu vou deixar indicado o derivado de x mais y em relação a x. Menos, da mesma forma, 2, x menos y, 2 menos 1, a derivada de x menos y. Em relação a x. Nós estamos fazendo a derivada em relação a x. X à quarta é 4x ao cubo. A derivada da base, que é 1. Isso aqui é 1. Então, normalmente, quando a gente deriva uma potência, quando a base é x, a gente só coloca 4x ao cubo, 4 menos 1, 3. Deixa de colocar isso aqui, porque deixa de colocar a derivada de x, porque a derivada de x é 1. A gente sabe que isso aqui é 1. E, ao derivar y à quarta, esse y está representando uma função, como se fosse aquela função explícita de x que a gente desconhece. Então eu vou derivar dessa forma: 4y, 4 menos 1, 4y ao cubo, derivada do y, seria a base em relação a x. Muito bem. Aí o que nós fizemos? Botamos 2x mais y, e aqui, quando eu olho para a derivada, isso aqui é a derivada de uma adição, é a derivada dessa parcela em relação a x, derivada de x em relação a x, que é 1, mais a derivada de y em relação a x. Aqui eu deixo indicado.
Porque, volto a dizer, a gente não sabe a função de y. Eu já estou repetindo isso várias vezes, é como se eu estivesse botando aqui o y igual a f de x. Mas a gente não consegue, não está fazendo isso. Daí a derivada ser implícita. Menos 2, x menos y, 2 menos 1 dá 1, vezes a derivada de x em relação a x é 1, menos a derivada de y em relação a x. Fica indicado. Aqui, 4x3 vezes 1, já podemos ter colocado, 4y 3 e a derivada de y em relação a x. E fica. Aqui a gente pegou o 2 e distribuiu esse produto, x vezes 1, x vezes dy em relação a x, aqui, y vezes 1 mais y que multiplica dy em relação a x. Então a gente pegou esse vezes esse, né? Esse carinha vezes esse e esse carinha vezes aqui. Menos, aqui a gente fez a mesma coisa. A gente pegou o x vezes 1, x vezes dy em relação a x, depois o y menos y vezes 1 e menos y vezes o dy em relação a x. Aqui, 2x vezes 1. Vamos tirar esse corte aqui. Que a gente entenda exatamente o que aconteceu depois. Então aqui, ó, 2, isso, x menos x dy, menos y, menos com menos mais, y, dy em relação a x. E aqui a gente repetiu. O que ocorreu? Nós observamos, aqui é 2, essa parcela, aqui é 2, o outro termo, isso que forma isso. Aqui é 4, aqui é 4. Então, se a gente dividir tudo por 2, eu posso dividir por 2, posso dividir por 2, posso dividir por 2 e posso dividir por 2. Então, aqui ficou x, nós damos arrumado, x mais y, depois x dy x mais y dy x, menos 2d1, eu peguei o x menos y e depois coloquei x dy em relação a x mais dy em relação a x. Depois a gente coloca aqui tudo com d maiúsculo. E aqui 4 dividido por 2 dá 2, x ao cubo, 4 dividido por 2 dá 2y ao cubo, dy em relação a x. A gente passou a colocar com d maiúsculo. Observa que esse x e esse menos x são simétricos e correm. Certo? O que agora a gente fez? A gente organizou tudo que tem o dy em relação a x, ó, esse carinha, certo? Com esse cara aqui, ó, x dy em relação a x com x dy em relação a x. Depois eu peguei y. Esse mais y dy em relação a x, ele é simétrico, então corta. Esse cara corta com esse. Então, do lado de cá, foi tudo. Está faltando só para a gente, né, botar lá o y com esse y aqui. A gente pegou mais y, deu 2y. E do outro lado, 2x ao cubo, aí, mais o 2y ao cubo dy x. O que nós agora fizemos? Colocamos o dy em relação a x em evidência, porque ele é comum nesses termos aqui. Então ficou x mais x dá 2x menos 2y ao cubo multiplicado por dy em relação a x. E do outro lado, né, ficou o menos 2y, porque na realidade,
o que nós estamos fazendo aqui é colocando tudo que tem dy em relação a x desse lado, esse carinha aqui passou para cá. Então, x dy em relação a x, mais x dy em relação a x, menos 2y cubo dy em relação a x. E do outro lado, esse cara passou para lá, porque não tem o dy em relação a x, então ficou menos 2y, e o mais 2x ao cubo já estava lá. Agora sim, a gente colocou em evidência, e do outro lado ficou menos 2y mais 2x ao cubo, ou 2x ao cubo menos 2y, não tem problema. A gente quer tirar o dy em relação a x, é o que está do outro lado. Nós resolvemos colocar assim, ó, mais 2x ao cubo menos 2y, dividido por 2x menos 2y ao cubo. Então essa derivada aqui é a derivada implícita dessa lei dada. Agora, nós vamos fazer uma prática, né, da derivada implícita, para a gente entender o que está acontecendo. Então, vamos pegar um exercício que é o seguinte: encontre a equação da reta tangente à curva x ao cubo mais y ao cubo igual a 9 no ponto 1, 2. Bom, então vejam o seguinte: nós temos aqui uma lei que não é y em função de x. Quer dizer, a gente não tem uma característica de uma lei representada, né, como uma função. Mas nós queremos a equação da reta que passa por esse ponto 2. Veja que esse ponto 2 pertence à lei. Se você botar 1 aqui, ó, 1 ao cubo mais, no lugar do y, 2 ao cubo, você tem 1 mais 8, que é 9. Então, aqui, o ponto está lá. Nós sabemos que a equação da reta que nós estamos buscando, a equação da reta tangente a essa curva no ponto 2 é y menos 2, a derivada da função y, quando eu tiro o y, né, em função de x, então a derivada de y em relação a x, que multiplica x menos 1. Então é como se eu tirasse o y em função de x, quer dizer, explicitasse, achasse a derivada disso e substituísse, na realidade aqui, a derivada de y em relação a x no ponto de abscissa 1. Porque volta aquela história, tem que derivar a lei em relação a x substituindo 1. Aí sim, multiplica x menos 1. Então, cabe nós agora fazemos a derivada de y em relação a x. Então veja que para nós derivarmos y em relação a x, a gente vai fazer a derivada implícita. Então nós vamos derivar x ao cubo. 3x ao quadrado. Mais a derivada em relação a x. Então aqui eu vou botar 3y ao quadrado, a base de y em relação a x. Porque aqui eu poderia botar 3x ao quadrado derivada de x, que é 1. Então a gente não coloca. Agora aqui, como é y, eu tenho que fazer 3y ao quadrado derivada de y em relação a x igual a 9, mas a derivada de constante em relação a x é 0. Então agora nós vamos ter que tirar isso aqui. Então vai ficar 3y ao quadrado
dy em relação a x, passo para lá, menos 3x ao quadrado. Então nós vamos tirar o dy em relação a x, que é menos 3x ao quadrado sobre 3y ao quadrado. A derivada de y em relação a x, vai dar menos x ao quadrado sobre y ao quadrado. Como nós queremos a derivada de y em relação a x aplicar exatamente no 1, certo? Esse 1 aqui já surge uma nova situação. Esse 1 é o x, mas necessariamente eu preciso do y desse ponto. No caso da derivada implícita, né, como aparece o y na lei, esse x é a abscissa do ponto, esse x vai ser a abscissa do ponto de tangência, e esse y é a ordenada do ponto de tangência. Então, quando eu vou fazer a derivada de y em relação a x aplicado no 1, eu vou ter menos 1 ao quadrado, mas eu preciso do y desse ponto, nessa nova situação. E o y é 2. Então, eu vou ter 2 ao quadrado. Então, eu tenho menos 1 sobre 4. A nossa reta, né, a gente já viu que ela tem essa cara, então é y menos 2 aqui. A derivada de y em relação a x implícita em 1, né, vai ser menos 1 quarto, que multiplica x menos 1. Então, essa é a nossa equação, né, que o problema do exercício está pedindo. Bom, gente, obrigado. Fechamos, então, essa aula.